Agitada na Gávea, dia de posse de novo presidente, e Flamengo pretende fazer contratação de peso para o lugar de Gabigol. O que acontece? Após o Flamengo especular Richarlison e saber que é uma fortuna para trazer o jogador, o Flamengo resolve abrir os cofres e mira agora Haaland, jogador do Manchester City, que vale também outra baba. Eu vou estar explicando tudo que está acontecendo, notícia de primeira mão. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho que taque o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Você consegue me ajudar, você que é flamenguista de verdade, consegue me apoiar, clicou no like, depois se inscreveu e vamos que vamos. Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai destroçar tudo ano que vem com essa contratação de peso. E se você põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: o Flamengo analisou a situação do Richarlison, conversou com o Tottenham, ficou sabendo que o jogador de 27 anos, 1,85 m, centroavante, que cairia muito bem no Flamengo, seria uma contratação de peso, uma baita contratação, hoje custa 40 milhões de euros. É isso o que o Tottenham quer pelo jogador. E o Flamengo sinalizou ali 20 milhões, a metade do valor, e então nem sequer a negociação foi para frente, vai para frente. Isso tudo teria acontecido há um mês atrás. Claro, a janela só abre no dia 3 de janeiro. Então o Flamengo especula ali, bota a situação, e quando a janela abriu, o Flamengo ia lá e contratava, certo? Porém, Tottenham nem sequer parou para ouvir isso aí, porque no mínimo 40 milhões de euros, então a proposta já foi negada. E o Flamengo, com visão no mercado aí, com a chegada de José Boto, que só chega ao Brasil no dia 26 de dezembro, mas ele que já está ali online trabalhando e muito, inclusive hoje é a posse aí do novo presidente, José Bap, às 20 horas, será empossado aí como presidente do Flamengo. Já começa aí toda a transição para poder, né, se ambientar sobre as finanças, sobre o que precisa ser feito, o que vai mudar e tal. Ele pretende fazer uma gestão bem profissional, será a gestão mais profissional de todos os tempos, é o que ele promete dar seguimento aí ao estádio, também não tem como voltar atrás, já está assinado, o Flamengo tem acordo agora com a cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito, tem que fazer esse estádio, tem o prazo para fazer, tem até 9 anos para esse estádio ficar pronto, então ele tem muito trabalho pela frente e já sinaliza aí que vai agitar bastante o Mengão. Por quê? Então amanhã já começa bastante agitado aí por causa disso. Haaland, atacante que hoje custa 200 milhões de euros, joga no Manchester City, é considerado o melhor centroavante dos últimos 10 anos aí, o cara que mais faz gol. Esse ano de 2024, ele ficou atrás do Pedro aí na artilharia anual, porque ele teve alguns problemas e ele está em baixa nesse momento no Manchester City, inclusive em algumas partidas ali ele nem tem entrado. Então, o jogador não vive um bom momento lá, faz o que acontece com todo jogador. Só que um jogador acostumado com Premier League, Champions League, com o campeonato inglês, se ele vier jogando no Brasil, meu irmão, o cara vai arrebentar, vai fazer chover. Só que como é que o Flamengo vai fazer uma contratação de um jogador que custa 200 milhões de euros? Ou seja, mais de 1 bilhão de reais. Então 1 bilhão e 200 e poucos milhões de reais. Ou seja, é praticamente impossível. O orçamento anual do Flamengo, o Flamengo faria só para trazer um jogador. Então o que acontece aí? O Flamengo faz essa investida? O Flamengo sinalizou sim, andou analisando. O nome dele está na lista. Inclusive essa lista aí não é a lista do Filipe Luiz, mas sim a lista das contratações de peso que o Flamengo pretende fazer. O Flamengo vai fazer poucas contratações, até mesmo que o elenco precisa de poucos jogadores. Então o Flamengo pretende repor algum outro jogador que vai sair. Já se sabe aí que pode sair 2 zagueiros, Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Pode sair também no meio de campo Matheus Gonçalves. Na lateral direita deve sair o Wesley. É forte isso aí, pode sair sim. E também pode sair o Everton Araújo ali, que faz a parte da volância. Então o Flamengo, já imaginando aí que pode perder alguns jogadores, vai contratar aí para repor esses lugares. O Flamengo não precisa mais contratar imediatamente, só para reposição. Então ele só iria contratar para repor o Gabigol, certo? Mas pode ter outras baixas aí e contratar até 4 a 5 jogadores. E o Haaland está nessa lista. Essa lista é a lista do BAP, junto com o José Boto. Eles acreditam que o Manchester City hoje
que ainda tem 3 anos de contrato com o Haaland. E tem fortes clubes interessados, aí tem o Real Madrid interessado, tem o Juventus interessado. Porém, eles acreditam que eles emprestariam o Haaland ao Flamengo por um contrato de 1 ano, onde o Flamengo pagaria parte do salário do jogador e a outra parte seria pago para o Manchester City, para que o jogador ganhasse aí minutagem, ganhasse mais volume, pudesse fazer mais gols, se destacar mais para quando voltar com a autoestima alta. Só que o que acontece é o seguinte, igual eu falei, 200 milhões de euros que vale o jogador, mesmo por empréstimo, ficaria praticamente inviável ao Flamengo. É claro, uma notícia que chega, enche os olhos de todo mundo. Portal lá da Inglaterra, lá de Athletic, teria soltado essa notícia aí. Só que isso aí, cara, é meio difícil até de acreditar, porque é um baita jogador. O Flamengo já fez grandes contratações, a gente já teve Adriano, teve também Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, que eram jogadores muito badalados na época, que também viviam momentos mais ou menos parecidos com o Haaland. Não estavam bem nas suas equipes e tal. O Flamengo foi lá e conseguiu pegar. Ronaldinho Gaúcho chegou até encerrar lá na época com o Milan quando veio para o Flamengo. Então o Flamengo faz grandes contratações, sim. É um clube, né, o maior das Américas. Tem condições aí de trazer grandes nomes, só que Haaland está muito acima do patamar, porque o Haaland hoje, com 24 anos, é o jogador mais badalado do mundo. Apesar do Vini Júnior, ontem, né, vamos dar os parabéns ao Vini Júnior, foi campeão aí, foi eleito o melhor jogador do mundo, parabéns a ele, belo destaque depois de 17 anos, o último brasileiro que tinha ganhado foi o Kaká. Apesar do Vinícius Júnior ter sido o melhor jogador do mundo, está sendo, né, o jogador mais ovacionado nesse momento, o jogador de maior destaque, está no Real Madrid, o Haaland estaria muito acima do Vini Júnior. Por quê? Porque é um homem gol, um homem de muito destaque. O valor do Haaland ainda é maior do que o do Vini Júnior. Então, olha a situação que chega. Então, dificilmente o Flamengo conseguiria isso aí. E por outro lado, o Flamengo continua aí a sua investida, acreditando que vai ter um desfecho bom com o Lucas Paquetá, porque é desejo do jogador voltar para o Flamengo. Ele está correndo da Inglaterra, né? O mercado da bola do Flamengo deve ser agitado por isso. Lucas Paquetá está correndo da Inglaterra, lá no West Ham. Ele sabe que pode ter uma punição severa, e se essa punição não acontecer, lá já tem certeza que ele vai ser banido do futebol. E no futebol brasileiro, talvez aqui não chegasse essa punição. Mas o Flamengo sabe dos riscos, sabe que o julgamento vai ser agora em março. Então o Flamengo pegaria primeiro por empréstimo, se não desse, se caso ele fosse condenado de forma geral, forma mundial, não pudesse atuar mais no futebol mundial, aí o Flamengo rescindiria o contrato e ele voltaria a ser jogador do West Ham, e o West Ham ficaria com esse pepino. Então o Flamengo mira assim grandes jogadores, como Lucas Paquetá, Richarlison, Haaland, só que mirar uma coisa, contratar é outra. O Flamengo poderia fazer uma contratação de peso de 40 milhões de euros hoje, como o Richarlison, por exemplo? Sim, poderia. Só que aí, o que acontece? O salário do Richarlison, para ele vir jogar no Brasil, é no mínimo 4 milhões de reais. Então o Flamengo ia ficar com a folha bem apertada. E contrataria só esse jogador, não conseguiria repor, né? Pelo menos sem fazer dívida. Para lateral direito, para volância. Então o Flamengo poderia trazer um grande jogador assim, mas traria um só. Porque o ano passado o Flamengo investiu 380 milhões de reais. 380 milhões de reais. Se você for colocar em euros aí, dá mais ou menos 60 milhões de euros. Ou seja, só o Richarlison 40 conseguiria trazer pelo menos mais 2 jogadores aí. Mas aí colocando o salário já não conseguiria. Então a situação, o Flamengo tem condições de contratar sim, mas não tem a grana aí em mãos. Ou melhor, não tem grana para contratar vários. Contrataria um e ficaria sufocado. Essa é a verdade. Mudando da água por vinho aí, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, se juntará ao conselho diretor do Flamengo na gestão de BAP. Esse conselho estratégico é composto aí por cerca de 10 especialistas, incluirá nomes de destaques. Sua estrutura será semelhante à de conselhos administrativos de grandes corporações multinacionais, garantindo aí uma gestão sólida e inovadora. Vene Casagrande, jornalista setorista do Flamengo, traz essa notícia aí. O que acontece? Esse Fábio Coelho aí, né?
que é um dos caras lá da Google lá, traria novas ideias, remanejaria ali muita coisa midiática do Flamengo aí, principalmente coisas relacionadas à internet, coisa e tal. Então, um cara que traria muito valor nesse aspecto e estaria ajudando o Flamengo aí, principalmente aí, né, alavancar suas redes sociais. Então, entre outras coisas que o cara faz aí, que é bem complexo de falar. Mas a verdade é que o Flamengo, com essa nova gestão, aí tem tudo para dar certo, porque o cara tá cheio de boas ideias. Mudando a água por vinho novamente, meus amigos. Eric Pulgar não quer ficar no Flamengo. Também uma informação de Vênia Casagrande. Ele deseja sair do Flamengo já agora, no começo de janeiro. O que acontece? Segundo o jogador, tem problemas pessoais e por isso ele não estaria satisfeito. O cara hoje é titular no Flamengo e fala que não está satisfeito. E por isso ele não está aceitando as propostas de renovação da gestão anterior, né, que se encerra hoje, então já pode falar que é anterior. E por isso gostaria de sair já agora em janeiro. E uma nova notícia surgiu aí, que a mansão que ele aluga lá no Rio de Janeiro foi alvo de investigação. O que acontece? O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga a mansão alugada por volante Eric Pulgar por suspeitas de lavagem de dinheiro. A proprietária, Tâmara Garcia, filha do bicheiro Maninho, recebia R$70 mil mensais em dinheiro vivo. Pulgar, por sua vez, não é investigado, mas foi convocado como testemunha. Fonte aí, G1. Então a situação é a seguinte. Eles estão falando que ele não está bem psicologicamente, que ele, por questões pessoais, ele não quer ficar no Flamengo. Aí surge isso aí, o nego já acha que o cara está envolvido com alguma coisa, mas até então ele só é testemunha aí, porque ele alugou a casa e ele vem pagando em dinheiro, uma quantia alta, e aí vai ser investigado. Mas, por enquanto, é só testemunha. Quem está sendo investigado é a tal da Tamara lá, filha do bicheiro, ex-bicheiro Maninho, né, que já até faleceu. Mas o Rio de Janeiro é cheio disso. Então, vamos ver o que dá aí, mas a gente espera que o Eric Pulgar não tenha nada com isso, que possa ter uma reviravolta, né, que o Eric Pulgar fique, porque hoje é peça fundamental no nosso Mengão. É um volante de destaque, é um volante segundo Felipe Luiz, nível Barcelona, e a gente precisa de um volante sim para continuar aí, certo? Agora um jogador que já tem 30 anos, está querendo sair do Flamengo, mirando mercados como Europa, Estados Unidos, Arábia, China, eu não sei, né, se seria uma boa para ele não, porque a idade dele já está bem avançada, se os clubes lá pagariam o que vale hoje, né? Então, meio difícil. Se o Flamengo está oferecendo 20 milhões de euros pelo Richarlison, que vale 40 com 27 anos, ele, que custa 15 milhões de euros, tem mais um ano de contrato com o Flamengo, quantos que eles vão oferecer? Então não sei se é bom negócio não. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, fui, tamo junto, é nóis, valeu amigos.